Começou. Começou. Tá iniciando ainda, peraí. Pronto, tá gravando. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, mentalizar o nosso querido Mestre Jesus e agradecer mais uma vez a Ele por mais essa noite, por mais esse encontro, por mais esse estudo do seu Santo Evangelho, que tanto nos ajuda e nos ajudará em nossa vida, no nosso futuro, na nossa caminhada. Pedimos, Senhor, por todo o grupo, por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos também pelo restante do grupo, aqueles que virão, aqueles que não poderão vir. Pedimos por todos eles, Senhor, que possam todos receber, neste momento, essas vibrações de paz, serenidade que estamos tendo aqui agora. Queremos também pedir, Senhor, não só por nós, mas pelos nossos amigos, nossos parentes, vizinhos, por todos aqueles que se relacionam conosco, mas principalmente, Senhor, por aqueles que estão sofrendo neste momento, as pandemias, as doenças, as necessidades financeiras, o desemprego, por falta de casa, falta de lar. Pedimos por todos eles, Senhor, que o Senhor os ajude, os alivie nessas provações tão difíceis. E agora, Senhor, pedimos também que os bons espíritos estejam conosco para nos ajudar a entender melhor tudo aquilo que nós vamos ler e interpretar hoje. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Bom, vamos lá? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos Gente, ler... vendo muito aqui. Hein? Aqui ainda não, aqui ainda tá começando. Eu tô de olho aqui. Tô de olho aqui porque se choveu para frente eu vou ter que levantar e ir lá fechar a porta da área. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 429. Tá? Estamos estudando ainda o sonambulismo. Quer falar alguma coisa sobre isso antes da gente começar, Fernando? Não, vamos ler a pergunta, Não? né? Para comentar Então, a pergunta, né? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Nós estamos na pergunta 429 e começa assim. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Bom, primeira coisa, temos que saber o que é um corpo opaco. Acho que todo mundo sabe, né? É uma coisa óbvia. É óbvio ululante, que nem falava o Nelson Rodrigues. Pode ser que tenha alguém que não saiba. Sabe, Cláudia, que é um corpo opaco? Não. É um corpo sem luz, sem reflexo. Tá? Boa noite, senhor Roberto. Boa noite. Então, na pergunta 428, o Kardec pergunta qual a causa da clarividência sonambúlica. Aí os espíritos respondem, já o dissemos, é a alma que vê. Tudo bem. Mas como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Já é a pergunta 429, dando sequência a essa questão, é a alma que vê. Porque nós podemos ver corpos, nós vemos corpos opacos. Você quer dizer através dos corpos opacos? Por exemplo, alguém aí não viu algum vidro em algum banco, estação, né, rodoviária, algum lugar, né, prédio, um vidro muito limpo, não viu e foi lá e deu de cara com o vidro, né? Mas o vidro Se não é esborrachou opaco. no vidro.
Hein? Vidro Mas não ele, é opaco. quando ele se torna bem transparente mesmo, ele passa a ser opaco para a gente. Pelo simples motivo, a sujeira é que faz Não, a gente ver o vidro. opaco ou translúcido demais? Hein? Opaco ou Não. translúcido? Não, eu acho que é translúcido demais, ao ponto de enganar os nossos olhos. Então, se É o uma Isaac não transparência chegou. tão grande que deixa praticamente de existir. Mas aí que chega a questão da nossa visão, Elisa. Porque veja bem, Opaco para como é mim é que a nós. porta de madeira. Não, a porta nós vemos. Não, através da porta. A porta é Nós um não corpo vemos. opaco. Certo, mas veja bem, a porta nós vemos. A questão aí do opaco, veja bem. Tudo. Quando Como é que você nós vê, vemos? Alciane, é quando você vê tudo assim, se tivesse manchado, nublado. Não. Veja bem. Vamos falar sobre nós, encarnados. Encarnados. Nós, para enxergarmos, nós precisamos de ver, nós somos condicionados, tá? Isso é a pergunta que tem dos livros dos Espíritos, condicionados a ver somente para o que os nossos órgãos foram criados, ou seja, há uma condição para a gente enxergar. Essa condição para a gente enxergar no nosso caso, do encarnado, é a luz. Nós precisamos da luz para enxergar. Tá? Nós vemos não é a porta, nós vemos o reflexo da luz na porta. Quando a luz chega para nós, né, chega, digamos, branca, tá? Nós sabemos que se pegar essa luz branca, entre aspas, e conseguir botar num prisma, né, em algum lugar, ela vai se transformar em várias cores, que é a questão do arco-íris. Então, nós conseguimos ver o que está dentro desse campo aí, da luz branca, que vai ser dividido em várias coisas, que começa ou acaba no vermelho, começa ou acaba no violeta. Nosso campo de visão é esse aí. Nós precisamos que essa luz clareie as coisas, né, bata nas coisas, para a gente conseguir enxergar. Tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar é porque está para nós opaco. Não tem, a luz não funciona. Tá? É por isso que eu falei sobre o vidro bem limpinho. Ele está ali, ele é transcendente, é tudo isso. Mas para nós, quando nós não o enxergamos, é porque não houve barreira ali para refletir a luz para nós. Aí a gente vai lá e, né, a cara chega, né, o nariz fica, né, é até engraçado, infelizmente, né? Então, nós, quando encarnados, por isso que a pergunta de Kardec, nós não conseguimos ver nada, né, como fala aqui, nem através de um corpo opaco. Eu Nós não posso fazer uma conseguimos ver. pergunta? A gente não vê através da porta de madeira. A gente vê a porta de madeira, mas se a pergunta é através, a porta é um corpo opaco, que a luz não atravessa a porta, ela se reflete na porta. Tá bom. Entendeu? É verdade, é verdade. Então vamos lá, a gente não consegue ver através da porta. A porta trata-se para nós também um corpo opaco dentro dessa pergunta. Certo? Mas os espíritos conseguem. E quando fala aqui desse sonâmbulo aqui, não é um sonâmbulo qualquer também não. Tá? Porque tem gente que nós já sabemos que quando chega no plano espiritual fica besteirão. Estão falando de alguém que já tenha, conforme os PAs da pergunta anterior, né, alguma evidência, pelo menos. Não é clarividência, não. Clarividência está bem além, conforme nós comentamos semana passada. Tá? Nós não conseguimos ver. E a pergunta de Kardec é essa aí. Por que o sonâmbulo vê através desses corpos opacos? Tá? E a questão é essa aí. É porque o nosso corpo físico, é condicionado a tudo. Tudo
dentro de uma faixa vibratória, que é onde nós vamos enxergar, nós vamos escutar, nós vamos sentir o paladar, vamos sentir o tato. Tudo para nós está dentro de uma faixa vibratória. E quando se fala em espírito, não. Não é bem assim. A Elisa colocou hoje no grupo uma paginazinha para a gente ver que, em alguns casos, é interessante essa página, parece que o perispírito da pessoa naquele determinado lugar não está bem, digamos, atado, bem preso, e a pessoa passa a fazer coisas estranhas através do perispírito. Sentir cheiro lugar, em vez do nariz em outros lugares. Ver em outros lugares sem ser com os olhos. Escutar. É muito interessante essa historinha. Depois que nós vamos dar uma lida nisso, depois vamos voltar a esse assunto para fechar a pergunta. Que é essa questão de como o espírito vê, né? Como ele sente o olfato, o lugar, tudo isso é, digamos, entre aspas, o tato. Tá ok? Vamos dar uma lidinha, depois a gente já vai dar uma lidinha que nós vamos dar nisso, nós já vamos compreender a resposta. Tá ok? A diferença entre o espírito estar encarnado e o espírito está mesmo encarnado livre do corpo. É livre que eu falo assim, emancipado do corpo, né? Dando as voltinhas dele. Livre só depois que desencarna, né? Vocês chegaram a ver no Zap hoje, essa paginazinha, não? Eu vi a página. Então, Eu você chegou a... Está com ela aí aberta, aí, pelo celular. O meu livro está... Nossa Senhora. Olha a capa do meu livro, Elisa. Que tristeza. Que isso. Nossa, meu livro está inteirinho. Pois é. O livro Cachorro também, olha lá. Eu tenho que botar alguma coisa. Oi? Isso fui eu mesmo, né? Mexo para cá, mexo para lá. Bom, esse livro aqui é sobre o perispírito. É um livro bem completo, esse estudo sobre o perispírito. Ele é grossinho, olha só. Tá? O cara faz um estudo aqui muito legal, se chama Zalmino Zimmermann, o autor. Ele realmente coleta muitos dados e faz esse livro. E logo no início desse livro, ele coloca, são vários capítulos, né? No capítulo 2, se não me engano, Elisa? É isso. É. Ele coloca um item muito bom para se conhecer o perispírito, se chama propriedades do perispírito, né? Ele catalogou, já de outros autores, né, as várias propriedades que ele viu em vários livros e colocou aqui bem, para nós, bem simplificada. Né? Simplificou ao máximo essas propriedades. Tá? E em uma dessas propriedades, tem uma que se chama sensibilidade global. Isso aí também está falando no livro dos Espíritos, sobre essa sensibilidade. Eu perdi a pergunta, por incrível que pareça. Tu anotou? Chegou a ver a pergunta do livro dos Espíritos lá atrás, que fala sobre isso? Não. Eu não anotei. Mas, olha, eu estava estudando isso ontem e não anotei. Se eu não me engano, é 92 ou... É sobre sensibilidade, é isso? Global. Até não é nem o... Descobri. Não, era até uma observação de Kardec. Não, deixa para lá. Vamos ver. Vai falando que eu vou descobrir. Peraí. Mas não fala essa palavra sensibilidade, não, né? Assim fica fácil, né, de achar. Sensibilidade, convulsionários, decepção, força física da mulher, ingratidão, vulnerabilidade. 900 depois. Ó, o que fala em sensibilidade aqui é a 938A, que é sobre vulnerabilidade e sensibilidade. A 938A também fala em gratidão e sensibilidade. E não, 258. 257. Oi, eu estava procurando um 9, hein? 257. Mas só vai falar
no meio da 257, que são vários parágrafos, tá? No meio, mais para o final, tem um parágrafo que começa dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos. Qual desses parágrafos? Vamos lá, tem parágrafo. Vamos lá, 257. O corpo, o perispírito. Peraí, deixa Eu eu achar lembro onde só o início começa. dos parágrafos. O corpo, o perispírito, ensina-nos durante a O vida, perispírito, ensina-nos durante a vida, mas dir-se-á dizendo. dizendo que os Nesse parágrafo, espíritos, nesse parágrafo aí. dizendo que os espíritos são Mas vai um inacessíveis, pouquinho mais assim. Vamos lá. dizendo que os espíritos são inacessíveis à incompreensão da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto, não conhece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Então, quando encarnado, nós só conseguimos ver, ouvir, pelos esses órgãos que foram criados para isso, para dentro dessa faixa vibratória, tá? Acontecer, digamos assim. Ou seja, nós só vamos ouvir o que está dentro de uma faixa vibratória, ver o que está dentro de uma faixa vibratória. E isso é um mínimo mesmo em relação ao espírito desencarnado, ao espírito livre. Então, o nosso estudo é o espírito livre, não é desencarnado, sonâmbulo. Né? Então, para aqui, vamos na pergunta 32, para a gente entender bem o que eu estou falando aqui. 32. Mas para aí, mas deixa marcado, tá? Não desmarca, não. 32. Olha o fluido cósmico aí, vai. Peraí, deixa eu botar aqui um marcador aqui. Tá aqui. De acordo com quem vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Ou seja, tudo transformações do fluido cósmico. Né? A resposta. Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-lo. Ou seja, sim, tudo depende do fluido cósmico universal. Mas que só existe para nós, devido à disposição dos órgãos destinados a perceber. Ou seja, nós só percebemos a luz dentro desse espaço aqui. Né? Que são, por exemplo, o vermelho. O arco-íris é a melhor forma da gente compreender como nós enxergamos a luz. O arco-íris é a própria luz, né? Ela como é que se fala? A luz tem um assim, comprimento de ondas. Né? E dentro dessa luz branca existem vários comprimentos de ondas, várias ondas, né? Uma mais longa, uma mais curta, que formam essa luz branca. E quando ela é separada, entre aspas, que é o caso de pegar um prisma, vai ver, ela vai começar no violeta e chegar ao vermelho. São 7 cores básicas que estão aí ao infinito também, né? Se formam em várias coisas. Mas o que está, isso é o que o nosso olho consegue ver. Mas o que está abaixo do vermelho, que é o infravermelho, alguém consegue ver os raios infravermelhos? Não. O que está acima do violeta é o ultravioleta. Alguém consegue ver? Não, só sentir. Aí vem raios gama, vem o raio X. Nada disso nós conseguimos ver. Porque os nossos órgãos, né, quando aquele lance bonito da Bíblia, que Deus pegou o barro, modelou o homem, né, foram feitos, né, nessa modelagem aí, só para ver nessa faixa, ou escutar em outra faixa vibratória. São faixas vibratórias.
certo? Aí depois ele sopra, né? O espírito. É o que encarna a gente, está lá na poesia da Bíblia. Então, dentro dessa disposição é que nós temos os nossos sentidos. Vamos ler agora, vou voltar lá para onde a gente estava lendo, para ler o que Kardec está falando do espírito desencarnado. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento, em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tão mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Vamos lá, é lógico. Pelo que concerne a vista, essa, para o espírito, independe da luz, qual a temos. Olha o que Kardec está colocando aqui, os espíritos, aliás, tá? Esta, quanto à faculdade de ver, esta independe da luz. Chegamos na pergunta do corpos opacos. Nós, espíritos, não precisamos da luz para ver. Mas o que é que precisa? Não sei. Quando eu desencarnar, vamos nos reunir, todos nós desencarnados, que a gente vai discutir sobre isso. Vocês topam? É só o que eu posso falar no momento. Vamos saber, vamos continuando lendo mais um pouquinho. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma para quem a obscuridade não existe. Não existe, não há necessidade de luz alguma. Como é que Mas isso não é para espírito, não, né, Rafa? Isso não é para todos os espíritos. Mas encarnado, não. Não. Mas qualquer espírito desencarnado? Não. Falou aqui um pouquinho antes. Quanto mais desmaterializado está o espírito. Mas como eles estão passando aqui um global, o espírito é assim. A questão de estar materializado, infelizmente, é um problema até nosso, né? Mas ele está falando de um espírito normal, que nós deveríamos, né, estar desmaterializado, para que todos sentissem a mesma coisa. Mas, infelizmente, nós sabemos, né? Um espírito recém-desencarnado. Ele tem essa... Tem? Tá. Tem, se ele for um espírito já de uma certa elevação, não for totalmente... Porque, veja bem, o que acontece conosco? O Consuelo, olha só. Olha, gente. Vamos lá. Nós estamos já numa faixa de um normal, né? Porque a gente já, quando a gente desencarnar, acredito que tá bom saber que já desencarnamos, né? Tenho certeza disso. Não é possível que não, né? Hein? Talvez. Espero que sim, né? Então, olha só. Quando nós desencarnamos, no livro Os Mensageiros, o Alfredo fala uma coisa interessantíssima com o André Luiz. André, temos que desencarnar os nossos pensamentos. Tudo é pensamento. Logicamente, nós ficamos aí 70, 80, 90, 100 anos no corpo de carne. Logicamente, isso cria um vício, digamos assim. Assim como óculos, né? Eu tento ler sem o óculos, eu consigo, mas olha, bota o óculos, é melhor. Entendeu? É uma surra. Não é para longe não, mas para perto é uma surra. Então é melhor botar o óculos. Né? Então eu estou viciado com óculos para ler para perto. Eu sinto muita necessidade. Então, o espírito, quando desencarna, ele, a princípio, vê o André Luiz no livro Nosso Lar, sentia necessidades físicas, fisiológicas, né? Ir ao banheiro, etc. A barba crescia, sentia muita fome. São necessidades que não existem para o espírito. Mas para nós encarnados, recém-desencarnados, logicamente, nós vamos ter que fazer nos educarmos, tá? Para educar os pensamentos, para que a gente, aos poucos, vai largando isso. Mas tem espíritos que não, tem espíritos que já desencarnam numa boa. Numa boa mesmo, vão embora. Eles não precisam passar por isso, porque já estão num nível bem maior que o nosso, né? Bem mais elevado que o nosso. Né?
Então, o que os espíritos estão colocando para a gente é essa diferença que existe. E quando nós encarnados e quando desencarnados. Mas que a pergunta é essa: por que então o sonâmbulo vê através de corpos opacos? Também não é qualquer sonâmbulo. Esse sonâmbulo é claro e evidente, foi o que nós comentamos na aula passada, estão lembrados? Existe a evidência e a clara evidência. A evidência é até um certo nível. A evidência é aquela história. Eu vi um espírito. Né? Agora, a clarividência não, vai ver o ambiente, vai sentir isso, sentir aquilo, vai dar vai ser completo o negócio da clarividência. E a pergunta que Kardec está fazendo aqui na 429 é isso: como é que esse sonâmbulo clarividente vê o corpo opaco se nós, encarnados, não vemos? É essa a pergunta. E o que eu estou trazendo aqui para vocês é como é o espírito, né, desencarnado, porque o sonâmbulo clarividente ele está encarnado, mas ele está bem livre, conforme nós já lemos em perguntas anteriores. Bem livre mesmo. Está bem à vontade. Né? Ele só não está estático, não está em êxtase. E nós vamos estudar daqui a alguns dias. Em êxtase é outra história. Está bem diferente até. Apesar que é o último grau de emancipação da alma. Nós estamos no penúltimo, digamos assim. Certo? Está dando para entender, Consuelo? Entendi, sim. Depois nós temos um exemplinho, hein, Elisa? Aquele que eu falei que... Né, vamos até usar, que eu te passei, né? Do copo d'água, né? Dá para entender isso aí. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho. É, contudo, mais extensa, mais penetrante e mais purificadas. Mais purificadas, desculpe. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Quais são as percepções? É o copo d'água que eu passei para eles. Elisa, você está com o celular ligado? Não, né? Estou. Dá para você ler aquela historinha? Só os 2 primeiros parágrafos. Só para que o meu está desligado. Não, peraí, só um instantinho. Deixa eu achar aqui a frase. Nossa. Gente, está dando para entender? Consuelo, Cláudio? Tá sim, a Fran. Cláudia, está entendendo legal, Cláudia? Cláudia? Seu Roberto, tudo bem? Estou, tá tudo bem. Estou entendendo. Está entendendo? Não. Problema de internet, que eu já vi, né? Lê só o negócio do copo ou lê tudo? Não, mas começa sobre a questão do copo. Vamos ler só um pedaço do copo. Então, um exemplo. Um copo com um líquido em cima de uma mesa. Para saber a cor do líquido, necessitamos enxergar para ver que cheiro tem. Aproximamos o nariz para ver se é pesado. Precisamos levantar o copo. Se o líquido é viscoso ou não, mexemos com o dedo. Para detectarmos a temperatura, encostamos na pele. E, por fim, para saber que sabor tem, levamos à boca. Bom, só um instantinho, Elisa. Vocês estão vendo as nossas faculdades aí, nesse exemplo, para ver, né? Tem que olhar para ver se está líquido, está viscoso, mexer com o dedinho, saber o sabor, tem que experimentar. É isso. Para sentir se está frio ou quente, encosta a mão lá, a pele. Então, nós encarnados, nós temos órgãos determinados para isso, que foram criados para isso. Encarnados. Tá? Nós, encarnados, precisamos disso. Agora, desencarnados. Agora vai no outro parágrafo, que explica isso, né? Com o espírito, essa transposição de sentido se dá de uma vez só. Voltando sua atenção ao corpo, percebe de uma vez cheiro, gosto, viscosidade, sabor, temperatura, cor, peso. Isto porque o perispírito não tem a sede dos sentidos em locais específicos. Muito embora seja o corpo físico cópia do perispírito,
ele, por assim dizer, sente com todo o seu ser, com o corpo espiritual inteiro. Entenderam? O perispírito, apesar de ter essa forma, quando nós desencarnamos, ele não vê pelo olho, ele vê 360 graus, não escuta pelo ouvido, escuta 360 graus. Sente os cheiros, não pelo nariz, por todo o corpo. É uma coisa meio difícil até da gente compreender, essa é a grande realidade. Mas é o que está falando aqui, no livro, aqui, na pergunta 259, desse parágrafo aqui não é nem a pergunta, é um ensaio teórico, né? Ensaio teórico da sensação nos espíritos. Tá? Esse é um parágrafo que nós estamos comentando. Está dando para pegar Consuelo de novo, Cláudia de novo. Deu para entender, né? Eu entendi. Deu sim. Deu. Quer dizer, olha só a dificuldade nossa quando nós desencarnamos de voltar a essa vida. Aí não vamos, depois que a gente conseguir nos libertar fazer essa desmaterialização, aí vai vir a questão da sede, da fome, do cansaço, vai acabar tudo isso. O espírito pode ficar ligado direto. Ele precisa de um lazer, sim, mas não é se desligar. Eu vou dormir para depois ir ao pancadão. Não precisa. Pancadão, né? Ir lá para o Bosque das Águas, ouvir um concerto de alguma sinfônica, né? O espírito, né, desse grau aí já vê coisas melhores. Então, nós vamos ter que aprender isso. E o que é que os espíritos estão fazendo aqui para nós neste momento, nessa pergunta 429? Estão nos mostrando que para entender como o sonâmbulo vê através do corpo opaco, é como nós vamos ver como espíritos desencarnados. E quando estivermos também nesse nível desses sonâmbulos aí, né, na emancipação de nossas almas, nós vamos dar um rolê, dar umas voltinhas e vamos também fazer a mesma coisa. Vamos continuar, Elise? Alguém quer falar alguma coisa? Continua aqui no exemplo ou no Livro dos Espíritos? Vamos terminar o Livro dos Espíritos. Para acabar só esse parágrafo, a gente para. Vamos lá. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Ou seja, quando nós desencarnamos, nós ainda estamos meio grosseiros, mas com o passar do tempo no nosso mundo, o mundo dos espíritos, a tendência é a gente se eterizar. Ficar bem, tá bem light mesmo, né? Então, vamos voltar ao último parágrafo da página Z, que ele é muito interessante. Muito interessante. Para o professor Roberto, hoje a internet dele não está legal. A minha também não está, não. Daqui a pouquinho só caiu. Mas tomara que não caia. Vamos lá, eles leram só o último pedaço. De uma página Z que não está aí. Depois eu vou passar para o grupo, tá? Além do mais, os sentidos se apuram muito em relação ao encarnado, que tem a limitação dos órgãos. Vê coisas microscópicas, como a longa distância, percebe luzes, cores, sons, odores, que seriam imperceptíveis ao ser humano, que tem uma determinada escala de vibrações que os órgãos registram. Só uma coisinha, tá? Outro detalhe que está falando aí. Existem cores que nós não conhecemos sem encarnados. Porque lá a visão é mais ampla. Veja bem, é que eu não tenho aqui no livro A Gênesis, aquele que eu tenho do Leon Denis, né? Vem escrito isso. Não está em mãos, eu devia ter pegado. Nós enxergamos, vamos voltar, existem as vibrações, tá? Nós enxergamos, digamos, de 40 mil vibrações por segundo a 200 mil vibrações por segundo. Isso é um exemplo, não é esse número correto não, tá? Tinha que ver lá no livro. Nesse meio aí nós enxergamos, tá? Um pouquinho antes é onde nós ouvimos. Um pouquinho depois são aqueles raios que nós conhecemos, que a gente comentou aqui, infravermelho, ultravioleta, raio gama, tal. E, tá? Se existir
entre nós, entre o que nós escutamos, o que nós vemos, ou seja, nessa lacuna de vibrações que nós não alcançamos, um outro mundo aqui paralelo ao nosso, e aí nós não conseguimos alcançar como encarnados. Pode ter outras cores nesse meio aí. E aí os espíritos às vezes querem nos passar certas informações que não conseguem passar por causa disso. Como é que ele vai explicar? Existe a cor, né? Sei lá, nem sei o nome, inventar um nome aí, né? Tralalá, cor tralalá. Que cor tralalá é essa? Ah, está fora daquela luz branca, né? Da questão do arco-íris, das 7 cores básicas do arco-íris. Está totalmente fora daí. Como é que nós vamos ver? E os espíritos alcançam. E isso estou falando de espíritos aqui do nosso planeta. De espíritos mais evoluídos, de planetas mais evoluídos, de planos mais evoluídos. Meu Deus do céu. É por isso que quando a gente lê no livro Entre a Terra e o Céu, a irmã Clara fazendo uma prece, Clarence fala para o André Luiz, que o André Luiz diz que vê um monte de cores assim, ao redor deles, né? Em forma de pétalas caindo. E o Clarence fala para o André Luiz, André, isso que nós estamos vendo é o que nós alcançamos. Imagine o que a irmã Clara está vendo. Quer dizer, Clara estava vendo também, né? Quer dizer, está longe de nós, porque a nossa percepção ainda não alcança. Aí fica difícil a compreensão. Tudo bem? Lê o último parágrafo, Elisa, porque esse último parágrafo eu achei muito engraçado. Vamos tomar cuidado. Engraçado. Eu não achei engraçado, não. Eu achei. Por fim, cabe registrar que, como o pensamento é a linguagem do espírito, não precisa ouvir palavras ou avaliar gestos para saber o que o outro espírito, encarnado ou não, pensa ou sente. Com sua sensibilidade global, ele ausculta a alma e, dependendo da sua elevação e prática, pode ter acesso aos menores escaninhos da alma. Mentira, só de encarnado para encarnado. Para os espíritos, estamos nus. Não adianta entrar com aquela cara de santo sofredor na casa espírita ou na igreja, porque os espíritos nos veem como somos. E aí, gente? Não achei engraçado, não. Eu achei. Tá, gente? Então é isso aí, os espíritos, né? Já alcançaram esse grau, nós somos um livro aberto para eles. Por isso que eles sabem que decisão nós vamos tomar, o que é que nós vamos fazer, já tem uma ideia. Né? E às vezes se surpreende quando nós não fazemos aquilo e fazemos uma coisa oposta para o bem. Né? Geralmente eles já sabem, porque a gente já sabe o caminho que nós gostamos, né? Aquele velho caminho. Né? Ok, gente? Sim. Deu para entender essa questão aí da visão espiritual, dos sentidos espirituais, e nós encarnados, que usamos canais para ter esses sentidos? Tudo bem, gente? Cláudia, Consuelo, Sr. Roberto, Elisa? Tá, tudo bem. Estou entendendo, sim. Bem legal. Tá tranquilo. É por isso, Afânio, que às vezes nesses centros espíritas de Umbanda, Candomblé, eles colocam oferendas, aí eles falam que os espíritos sentem o cheiro. É por esse motivo que eles aproveitam aquela energia do cheiro da fruta, ou seja, da comida, né? Mas aí são espíritos ainda que estão muito apegados, Cláudia, à matéria, entendeu? Mas é isso mesmo, eles também sentem o cheiro. Né? Mas alguns deles, infelizmente, vão usar o nariz mesmo ainda, mesmo estando desencarnado. Né? Esses sentidos dos espíritos desencarnados que nós estamos falando já, né? Talvez eles mesmos não saibam explicar ou não consigam passar para a gente. E de um só, veja bem, o espírito olha para o Afrânio, um espírito elevado, ele sente tudo do Afrânio. Sabe o que é o Afrânio?
Tadinho. Eu fico com pena dele. Podia escolher alguém melhor, né? Entendeu? E é uma coisa assim tão natural neles. E nós não entendemos, que nós estamos presos ao corpo físico. Para eles, tudo é 360 graus, digamos assim. Não existe local definido. E é tudo assim, de uma vez só. Nós precisamos de tempo. Primeiro vamos ver, vamos sentir o cheiro, vamos escutar. Não. Eles não. De uma vez só, eles conseguem fazer o levantamento e já ter a ideia do que está vendo, né? Olha essa situação. E eles não necessitam disso, né? Igual alguns espíritos, quando desencarnam, precisam ainda. Mas os espíritos elevados não têm necessidade. Não tem, não. Né? E nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos chegar lá. Tem outra página, Elisa. Vamos ler ou não vamos ler? Que ela é maior, né? O que você acha? Vou ler só um pedacinho dela. Vamos ler aqui. César Lombroso. Só um pedacinho de uma página que eu botei no. Só 2 parágrafos só. Tá? Só 2 parágrafos. Senão não. Lá embaixo. César Lombroso relata em sua obra. Quem está com essa página na mão, tá? Que a Elisa passou, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo. Ele está falando sobre essa questão. Essa versão de novo, gente. A internet hoje dele, hein? Vamos lá. Aqui também está ruim, sabe? Porque lá na cozinha já está sem internet. Então, César Lombroso relata em sua obra Recherches sui fenomeni hypnotici spiritici, publicada em 1909. Experiência pessoal com uma jovem de 14 anos, CS, que, perdendo a visão com os olhos, via com o mesmo grau de acuidade, o 7º da escala de Jaeger, pela ponta do nariz e lóbulo esquerdo da orelha, lendo assim uma carta que então me viera dos Correios, enquanto eu lhe vendava os olhos. Olha só, essa senhorita aí, 14 anos, encarnada, não está falando que houve. Vamos supor, vamos criar aqui um acidente em que ela perdeu a visão. Vamos pensar aqui, tá? E começou a ler pela ponta do nariz e pelo lóbulo esquerdo da orelha. Ou seja, pega um livro, ela está cega, mas pela ponta do nariz ela leu, então por aqui. E ele foi lá fazer a experiência, que ele era um cientista famoso, né? Como é que fala aqui? Vendou os olhos dela, né? E colocou a carta na posição da ponta do nariz ou da orelha, e ela leu a carta. Agora vai ver mais coisas ainda tem dessa menina. Vamos lá. Anota ainda o famoso cientista italiano que certos gestos provocavam notáveis reações defensivas da menor, aproximando, por exemplo, um dedo à orelha ou ao nariz, ou fazendo menção de os tocar, ou ainda melhor, fazendo com que uma lente incidir um raio de luz de lâmpada, mesmo à distância, e por fração de minuto, ressentia-se vivamente e irritava-se. Quereis cegar-me? Gritava. Depois movia o antebraço a defender o lóbulo da orelha e a extremidade do nariz, permanecendo assim por alguns minutos. Então, mas tem mais coisas desse menino, que é o próximo parágrafo. Então ele foi forçando a barra, né? Vou enfiar o dedão no nariz dela e ela vai se defendendo. Ela estava vendo a mão dele pela ponta do nariz. Aí pergunto, a única coisa que a gente pode falar aqui, em questão ao perispírito, é que nessa posição aqui ele deve ter desatado. Está folgado, né? E essa folga dava a ele esse poder de, como ele não tem órgão definido para ver,
esse poder de visão. Tá? Então, de novo, voltando à questão da vista espiritual. Mas tem mais uma coisinha sobre o olfato dessa menina. Vamos ler agora, depois a gente volta para a pergunta. Em outro extraordinário depoimento a respeito dessa jovem, escreve o Lombroso que também o olfato estava transposto. O amoníaco e a safétida não lhe provocavam a menor reação quando colocados sob o nariz, enquanto que uma... Alguém já cheirou amoníaco de longe? Horrível. De perto, não. Deve ter vontade de chorar. Meu Deus do céu, de longe. É horrível. Desperta. O coração... Desperta até um certo tipo de desmaio, passando o vidrozinho de amônia no nariz da pessoa, ela desperta. E o coração, seu Roberto? Dispara. Por isso que desperta. O negócio é brabo demais, amoníaco. Eu falo isso que uma vez eu fui numa firma e o rapaz chegou para mim e falou: para lavar esse vaso aqui, no banheiro, né, tem que usar amoníaco puro. Aí eu comprei, dei a ele. No dia que foi feito lá a limpeza do banheiro, ele botou máscara, botou luva, botou óculos, ele passou mal, o rapaz fez isso. Ele toda hora ia lá, eu falei: cara, se tá ruim, deixa quieto isso aí, amanhã tu continua. O negócio é feio, o negócio é mesmo para arrebentar mesmo. Quer dizer, botava no nariz dela, eu não sentia. Quando capota uma carreta, quando é carregada de amoníaco, eles afastam, a pista fica interditada durante muito tempo, afasta todo mundo. É perigoso. Então, ela não sentia. Vamos voltar agora à leitura. Né? Peraí, vamos falar da reação. Lá, colocado sobre o nariz, enquanto que uma substância ligeiramente odorífera sob o queixo dava lugar à viva impressão e a mímica toda especial. Assim, se o aroma lhe era agradável, sorria, piscava os olhos e respirava com maior frequência. Se o perfume desagradava, levava rapidamente a mão à dobra do queixo, tornando este a sede do olfato, e voltava com rapidez a cabeça para o lado. Mas aí o pior aconteceu, né? O pior aconteceu. Vamos ver o que aconteceu aí. Mais tarde, o olfato se transferiu ao dorso do pé. E então, quando um odor era desagradável, movia a perna para a direita e esquerda, contorcendo também todo o corpo. Quando agradava, permanecia imóvel, sorridente, respirando mais frequentemente. Tá? Isso é um livro da FEB, tá? Ele fez notícia de mediunidade desse cientista aí. Mas esse livro é antigo, foi traduzido também. Eu quero que traduzir ele, já morreu, já tem 100 anos, eu acho. O Almerino Martins de Castro. Bom, esse é o assunto que nós entendemos da visão espiritual, né? Porque nós, encarnados, não conseguimos ver através de corpos opacos. E porque nós, encarnados, emancipados, né, em estados de sonambulismo, que é um estado de emancipação mesmo bem, né, de bastante liberdade, podemos enxergar através das portas, das paredes, etc. Dos corpos. Aquele exemplo do Livro dos Médiuns, que eu vi na Revista Espírita, que a Lurgia colocou sobre o Livro dos Médiuns, que é o mesmo exemplo, do garoto que via o corpo, né, o médium, se emancipava, né, médium sonambúlico, ia lá, via onde estava a doença no corpo do paciente. Tá? Aí o médico que estava, ele também, o espírito passava o remédio, e alguém ia anotando, ele ia falando e anotando. Né? Quer dizer, como é que, né, ele encarnado não conseguia ver, ele, tá, emancipado do corpo, conseguia ver? Essa é a pergunta de Kardec. Vamos voltar nela lá? Vamos. Pergunta 429 do Livro dos Espíritos. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Ok, essa é a pergunta. Falamos bastante aí sobre o corpo opaco, sobre visão espiritual. Vamos ver agora a resposta. Respondeu os espíritos: não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Opa! Aí já muda tudo. Não existe corpos opacos. Olha só. Modifica-se tudo.
senão para os nossos olhos, ou seja, é dentro que nós estamos falando da faixa de vibração que nós alcançamos. Então não existe esse negócio de opaco para o espírito. Para nós, sim. Ok? Mas, Afrânio, isso é uma coisa mais ou menos lógica, porque se nós somos luz, né? Nós somos luz, quando nós somos espírito, quando o espírito olha para a gente, ele vê nosso espírito, ele vê nossa luz. E por isso não existe corpo opaco para o espírito, certo? Seria essa a explicação? Porque nós somos... De uma certa forma, sim. Só que nós somos luz, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Só que essa luz, ela tem que se expandir. E para essa expansão acontecer, é justamente o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. E já fizemos em outros e vamos fazer em mais alguns. Tá? A questão da evolução, do progresso. Lei de progresso, trabalho, lei de progresso, etc. Tá? Mas então, o espírito... Nós? Essa luz existe. Quando a gente vê o livro Obreiros da Vida Eterna, nós não compreendemos, mas quando o desencarne de Dimas, tá? O desencarne de Dimas, tá? Quando quebra certa coisa lá, o André Luiz está falando, a analogia que ele usa quebrou algo, que é o último laço que é desatado, né? Mas essa luzinha azul, depois essa luzinha azul vai tomando o corpo do perispírito. Então, essa luzinha azul deve ser algo bem próximo do espírito, né? Pode ser o corpo mental, como pode ser algo mais próximo. O espírito mesmo, eu acho que nós vamos demorar ainda muitos e muitos milhares de anos para chegar a ver o espírito, né? Nos ver. E depois disso aqui... vemos através dos perispíritos, é isso que você está falando. Nós vemos aquele perispírito, vamos nos ver como luz quando nós perdemos o perispírito, se chama segunda morte. Mas depois da segunda morte, nós ainda não conseguimos alcançar planos muito maiores. Também no livro Obreiros da Vida Eterna, tem no capítulo 3, o sublime peregrino. Ele já é luz, já não tem forma. Ele já não tem forma, o nome então é Asclepios. Mas ele não consegue, o sonho dele é para Júpiter. Ele não consegue, está esperando, tá? Para essa transição, esperando assim, o tempo certo. E ele já é considerado luz para nós. Entendi. Mas não é luz. Olha só. Pensei que após a segunda morte já fosse luz. Para nós, sim. Mas para o pessoal de Júpiter, não. Entendi. Aí o pessoal de Júpiter quer ir para o Sol. Então, para o pessoal do Sol, quem está em Júpiter, não é luz. Certo? Entendi. E o pessoal do Sol quer ir para o centro da constelação de Hércules, que é onde nós... Quer dizer, o pessoal lá da central de Hércules, o pessoal do Sol não é luz. E assim vai sucessivamente. Onde isso vai parar, só Deus sabe. E longe dele, né? E ainda é longe dele, né? Certamente. Dele, ele é o absoluto. Nós, por mais perto que chegamos dele, nós seremos sempre os relativos. Tá? E Jesus, eu e o Pai somos um. Sim, ele sente tudo que o Pai sente, faz tudo que o Pai quer, etc. Mas quando chega para ele, meu bom mestre, ele faz questão de falar, bom só o Pai o é. Ou seja, absoluto, só o Pai. Ele falando, Jesus, serei sempre o relativo. Se Jesus é sempre o relativo, imagine nós. Então nós vamos chegar lá. Eu estou indo para não chorar, gente. Então, já precedente. Hein? Posso ler? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos embora, vamos ler a resposta. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa?
Olha só, Consuelo, você fez uma pergunta a respeito disso ainda há pouco, tá? Aqui é o espírito em geral, que o espírito, quando desencarna muito preso à matéria, de novo o livro dos mensageiros. Tem um lance lá, quando a luz está andando na rua, começa a chover. Pô, o que é que vai incomodar um espírito a um pinguinho d'água? Diz que foi uma correria, Consuelo, de espírito procurando marquise para entrar embaixo, guarda-chuva para pegar carona. Está lá no livro, viu? Foi a correria mesmo, no meio da rua, quando a luz fala. Todo mundo procurando lugar para se esconder da chuva. Ah, interessante isso, né? Mas os espíritos que estão se referindo a espíritos normais. Né? Esses ainda não são, coitados. Né? De repente nós somos assim, vamos ser assim também, né? Tomara que não. Vamos Não lá. foi o Zé Roberto que falou para não deixar a porta aberta da tua casa quando estiver chovendo? Acho que foi. Isso, é isso mesmo, é por isso. Eles entram. Eles estão fugindo da chuva. Aí vem uma casinha bonitinha, uma comidinha gostosinha lá na mesa, tal, né? Pessoal com papo animado. Ah, vamos ver se aqui é bom, vou ficando por aqui, né? E pode ficar um pouco lá, um tempinho, né? E aí, o Zé Roberto falou uma coisa com propriedade. Não é bom. Porque se a porta estiver fechada, como eles estão muito materializados, você não consegue transpor. Digamos que a maior parte da humanidade, quando desencarna, não consegue transpor essa porta. Ela aberta, é um convite. Entendi. Vamos lá? Vamos lá? Frequentemente eu vejo o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho e etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. É muito difícil compreender isso, gente. É mesmo. Então, vamos falar a verdade. Alguém está compreendendo? Não. A gente está lendo, está estudando, está pensando. Quando chegar lá, a gente vai... Ah, então é isso. Ah, entendi. Quando estudar da próxima vez, pode ser que eu entenda. Isso é analogia, gente. É como os espíritos conseguiram colocar para nós. Quando chegar lá, é mais ou menos isso. Aí sim que a gente vai ver o real. E como já tem uma base, vai ser mais fácil compreender. Pior sem base nenhuma. Como é que vai entender um trem desse, que nem lá em Minas fala? Como é que entender um trem A desse? gente já teve do lado de lá várias vezes. Era para ter guardado algum conhecimento, não? Então, se a gente fosse totalmente desses que corria no meio da chuva aí com medo de se molhar, que conhecimento a gente ia guardar? Mas nada, nada, nada. Não sei, né, professor? Aí é a bagagem de cada um, né? Estou falando de mim, eu tenho certeza que eu corri muito da chuva. Eu fico imaginando, será que 300 mil encarnações não guardei nada? Guardou alguma coisa, com certeza. Você está aqui conosco porque você hoje já tem condições de compreender isso que nós estamos estudando aqui. Você está entendendo uma boa. Eu duvido. Tem gente que a gente fala isso aí na rua que vai olhar para a gente com cara de paisagem que não entendeu nada. Né? Você já está, né? Todos nós, aliás, já estamos nesse digamos, tentando compreender um pouquinho mais, né? Já é alguma coisa. Então, tem muita gente aí que a gente conversa, nem pode conversar com isso na rua. Né? Conversar com quem? Vamos ser francos. É difícil. O meu que eu trabalho é impossível conversar isso com alguém. Tá? Em quantas encarnações nós também estávamos nesse meio? Tá? A semente, né? Brota, cresce, mas só vai chegar a árvore depois de muito tempo. Né? Muita chuva, muito sol, muita tempestade, muita seca. Aí, quando chega a árvore, que ela passou por isso tudo, ela vai compreender tudo. Aí vai dar os frutos. Vamos lá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Consuelo, Cláudio, Roberto? Não. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. É o que nós falamos, está muito materializado ainda. Não desencarnou, que quem tem que desencarnar, repito, são os pensamentos.
Enquanto a gente pensar que respira pelo nariz, que come pela boca, escuta pelo ouvido, nós vamos ficar assim no plano espiritual. Mas pode ser que em 3 dias a gente, opa, não precisa nada disso. Já sente. Tá? Que isso tudo, né, já chama sentidos. Né? Mas pode ser que não fique meses. O André Luiz ficou 8 anos. 8 anos. Mas saiu, foi para nosso lar, em poucos dias ele já estava, né, bem mais liberto dessas sensações de encarnado. E aos poucos ele foi se soltando. Vamos lá? Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, vê de fora do seu corpo. Aí já é outro detalhe, vê de fora do seu corpo, porque é de outra dimensão. Aí ele não está falando de corpo nenhum, falando de dimensões diferentes. Mais uma vez, nós somos espíritos encarnados. A corpo, a carne está nessa dimensão. Mas aquele que habita a carne, que comanda ela, né, é um ser que vive em 2 dimensões. Nessa e na outra. Complicou, ficou mais fácil. Nós somos seres, tá, que vivemos em 2 dimensões. Complicou, Consuelo? Ô, Cláudio? Mais ou menos. Nós somos espíritos. É como Hein? dormimos, nós vamos. É quando você explicou, quando nós dormimos, nós podemos ir estudar em outro lugar. Então, seria outra dimensão, né? E aqui, encarnado na Terra, é uma outra dimensão. Em vigília, nós estamos numa dimensão, em vigília, aqui nesse momento, nós estamos em vigília. Tá? Quando o espírito fica doidinho para se mandar, né? Quando a gente dorme, nós vamos para a nossa verdadeira dimensão. Ah, agora entendi. Tá? Entendi agora. Beleza. Então, gente, acabou a hora, né? Uhum. Espero que, né, tenha ficado legal aí o estudo, que vocês tenham gostado e realmente eu procurei fazer o melhor, né? Semana que vem é 405. Isso. E vai falar sobre uma coisa que a Consuelo está falando aí, desse negócio. Que a pergunta é essa aqui, ó. Por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Um pedaço da pergunta aí. É a ver justamente com isso, com o nosso grau evolutivo. E ser sonâmbulo não significa, em alguns casos, ser evoluído moralmente. Mas também, devido a não ser evoluído moralmente, não vai conseguir ver tudo. Tem a capacidade, às vezes, da pessoa, não vai sentir tudo. E lá do outro lado não é só o intelectual. O sentimento também acho que manda até mais do que o intelectual. Bom, isso é para a semana que vem essa história aí. Por enquanto, não fica por onde nós estamos. Alguém que comentou alguma coisa? Fico preocupado quando escuto esse silêncio. Olha como meu livrinho está caidinho, ó. Não sei por que aconteceu isso até hoje. A cachorra não alcança ele. Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Está tudo bem? Tudo certinho? Elisa? Tudo bem, Elisa? Tudo bem. Senhor Roberto? Tudo bem. Cláudia? Bem, Consuelo? ficou bastante claro. Tranquilo. O corpo físico tolhe completamente, o espírito fica completamente tolhido no seu corpo físico.
Saiu do corpo físico e está bem, está livre, está vendo tudo. Quando a gente chegar em êxtase, que nós vamos ver algo mais algumas coisas. Viu? Bom, é isso aí, gente. Sexta-feira agora não vai haver estudo, né? Vou parar O estudo agora é só segunda-feira,